Olá, gente! Olá, pessoas! Hoje nós vamos iniciar nossa série de vídeos sobre assuntos jurídicos, temas da advocacia, jovens advogados, como eu sou uma jovem advogada ainda, os desafios da profissão e temas diversos na área jurídica. Conforme eu havia colocado aqui no Stories para vocês, e vocês votaram, 99% das pessoas votaram, para que eu fizesse esses vídeos, eu vou iniciar com um tema que foi sugerido por vocês, né? Sugerido pelos os amigos advogados na nossa área, que seria o direito de família e as audiências no direito de família. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre a onda pacificadora que o judiciário brasileiro hoje se encontra em relação a diversos temas de direito, diversos tipos de demandas do direito, mas principalmente no direito de família. A princípio, nós da área jurídica estávamos vendo isso como uma forma de desafogar o judiciário, de agilizar o processo, né? Já que nosso judiciário é um judiciário lento, infelizmente. É um judiciário em que um processo demora muito para resolver, uma demanda demora muito para resolver. E o direito de família geralmente é um direito urgente, né? As pessoas querem solucionar. A pessoa, para chegar no judiciário, ela já está num extremo de preocupação, de problemática ali naquele seio familiar, que ela precisa de resolução rápida. Ela não pode esperar 2, 3 anos ou vários anos para que se resolva um problema que ela precisa pontualmente resolver ali naquele momento, né? Então, é uma questão delicada, é uma parte do direito que é delicada, exige sensibilidade do julgador, do facilitador que está ali, do mediador que está ali, do conciliador que está ali. Existe sensibilidade dos advogados que trabalham nessa área. Existe sensibilidade de toda a equipe processual que estiver acompanhando. Às vezes é necessário psicólogo, às vezes é necessário assistência social, dependendo do caso, da gravidade dos casos, para que se possa fazer um coletivo de assistência àquela família, para que seja feito um processo, um trabalho naquele processo para que resolva a problemática e aquela pessoa não retorne ao judiciário ou com um problema pior, ou com a mesma demanda repetitivamente, ou simplesmente venha acontecer fatos mais gravosos, né? Principalmente quando envolve ou violência contra a mulher, ou quando envolve crianças no meio, né? A prole dali, os filhos daquele casal. Então é sempre um tema muito delicado. Mas, no geral, de forma geral, o que é que a gente pode ver no judiciário de forma mais abundante, sem ser esses casos extremos, são as ações de divórcio, né? Ou de dissolução de união estável. E aí, o que é que acontece? Recentemente, teve um burburinho na internet em relação a algumas cenas que passaram na novela das 21 horas da Globo, a novela Dona do Pedaço. E nessa novela houve um caso de dois personagens, que seria o personagem Agno e Liris, que seria o personagem do Malvino Salvador, o ator, e da Deborah Evelyn, e que eles acabaram se divorciando. E aí teve uma cena fantástica para qualquer estudante de direito ou operador de direito se divertir muito, porque foi extremamente surreal, né? Foi uma audiência assim, que foi um desserviço, foi uma forma da Globo realmente entreter o público, né? Mas prestando informações inverídicas de uma forma hilária até. E o que é que acontece? Vai acontecer, e muita gente, ainda que assiste novela, acaba acreditando no que vê e acha que a novela está passando alguma informação, que vai acreditar que as coisas funcionam daquele jeito. E pode acontecer de chegar aqui no meu escritório, no escritório de qualquer um colega, alguém querendo que seja feito o procedimento da mesma forma que foi feito ali na novela, que não condiz com a realidade, não condiz com o que realmente acontece. Então, conforme eu falei, as audiências de família, geralmente, elas são extremamente delicadas. Se houver algum rancor, alguma mágoa, que sempre há, né? Dificilmente um casal vai pro divórcio maduro, assim, para chegar ao ponto de ir para uma audiência com o juiz, né? Já que nosso direito está abraçando a mediação, a constelação sistêmica, a composição entre partes para chegar a um acordo, para que esse acordo seja homologado. Então, se não passou por isso, ou se passou por isso e não deu certo, e chegou até o juiz para uma audiência de instrução, que é aquela audiência que realmente há os debates,
não vai ser feito daquela forma. Por mais que haja discussões, debates e tudo, não vai ser feito da forma que foi colocado na novela. Então, o que é que nós temos aí, né, para pontuar rapidamente sobre o que aconteceu na novela? Temos com a Liris, que é a Deborah Evelyn, o Marcos Palmeira, que era o Amadeus, que era o advogado dela, e com o Malvino Salvador, o personagem Agno, o Ari Fontana, que foi Fontoura, que foi o personagem do Antero, como advogado dele. E aí o debate foi o seguinte: a questão do Agno ser gay ou Agno não ser gay. Quem deu causa para o divórcio? Quem ia perder a ação? Não existe perdedores numa ação de divórcio. A ação de divórcio existe duas pessoas querendo dissolver uma relação familiar e uma relação, antes de tudo, societária. O casamento é uma sociedade conjugal. Então, hoje o direito brasileiro, ele traz regimes de casamento. O que são esses regimes de casamento? Quando a pessoa vai se casar, ela vai até o cartório, até o fórum, para dar entrada no seu casamento, ela escolhe um regime de casamento. Nós temos 4 regimes. Em caso de divórcio, aquele regime vai ser cumprido. Então, não existe o causador do divórcio, aquele que irá perder no divórcio. Existe um regime para ser cumprido. Então, se o regime foi comunhão parcial de bens, aquilo que for adquirido a partir do casamento, né, da data do casamento, é de como propriedade para os dois, para ambos dentro do casal. E aí o que é que acontece? É só um exemplo, como eu passar de bens. Se esses personagens casaram e estavam se divorciando, eles tinham um regime estabelecido. Então aquele regime deveria ser cumprido. Então esse pensamento de quem deu causa ao divórcio é um pensamento muito retrógrado. Isso é do Código Civil de 1916. Onde a mulher era subjugada ao marido, onde se saísse de casa e perderia o direito à casa ou a uma pensão, onde antes mesmo da lei do divórcio, que é da década de 70, a mulher era tão subjugada ao marido que não tinha nem CPF, né? O marido era o responsável legal dela, e aí ela não poderia dar causa, ela não poderia traí-lo, ela não poderia sair de casa. Isso é uma discussão que poderia ser feito para digamos assim, uma ação de danos morais, por exemplo. Há casos na literatura jurídica, há casos de jurisprudência aqui no Brasil de que há danos morais para quem trai o seu marido, para quem trai sua esposa, né? Mas na ação de divórcio em específico, não precisa utilizar esse tipo de argumento para retirada de pensão, por exemplo. Até porque a pensão alimentícia ela é devida ao cônjuge que está passando por necessidade. No caso, o que deveria ser feito ali, ao meu ponto de vista, seria estabelecer um prazo para a Débora, a Liris, ela procurar uma forma de sobrevivência, enquanto ele, o marido, o Agno, o ex-marido, iria prestar uma pensão alimentícia dentro da possibilidade dele. Pensão de um salário mínimo não existe. A pensão alimentícia é dentro da possibilidade da outra parte. Então, jamais um dono de construtora iria prestar à sua ex-mulher uma pensão de um salário mínimo. Discussão de guarda de criança poderia ser feito ali, na menor, né, no caso adolescente. Ali naquela mesma audiência poderia ser feito, não poderia ele ter que entrar uma outra ação só para resolver isso. Isso seria resolvido na mesma ocasião. Uma coisa que eu observei no início da cena mostra uma suposta mediação feita pelo juiz, onde ele manda uma das partes saírem. Aquilo ali também ficou muito, muito mal feito, né? Que o advogado da outra parte ficou presente, ouvindo. Não é assim que se faz. Na sessão individual da mediação, uma parte sai com seu advogado e a outra fica para poder conversar. Então, testemunha para dizer, traiu, não traiu, é gay, não é gay. Isso são discussões que não são feitas hoje. Nosso Código de 2002, assim como nossa Constituição de 88, ela equipara homem e mulher. Então, não há causa para o divórcio, não há quem deu causa, não há o culpado, não existe culpado. É uma dissolução conjugal, uma dissolução de sociedade conjugal. Então, um não querendo, ambos não ficam. Então, é isso que eu gostaria de falar agora. O nosso vídeo ficou um pouquinho longo. Eu prometo que nas próximas vezes eu vou tentar ser um pouco mais sucinta. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo, certo? O que vocês acharam. E se tiver mais alguma pontuação ou contribuição, estamos abertos ao diálogo.